Oi, gente, boa noite, tudo bem? Agora fiquei até com medo de botar filtro, não sei se vocês estavam na última live. Eu coloquei um filtro de Minions, foi horrível. Deixa eu esperar o pessoal entrar, eu vou chamar a Gi, vamos ver se a Gi entra. Ah, oi Dani, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Giane aqui. Agora eu botei o Coringa. Isso, vamos lá. Cada live que eu faço, eu boto um filtro mais horroroso que o outro. Na outra live eu botei de Minions, agora eu botei de Coringa. Tá, mas hoje eu preciso de um filtrozinho que as olheiras estão muito fortes. Deixa eu chamar a Giane aqui. Deixa eu ver se eu chamo ela. Não tô conseguindo convidá-la. Cadê? Obrigada, gente. Boa noite. Ó, um monte de gente entrando. Que legal. Pede para entrar, Giane. Eu acho que fica mais fácil. Oi, Giane. Tenta pedir para entrar. Pede para eu te acessar aqui, que eu já te incluo. Boa noite. Dani, Paula. Agora sim. Agora a Giane pediu para entrar. Entrar ao vivo. Vamos receber a Giane. Vamos ver se ela entra. Aí. Entrou! Oi, Giane, tudo bom, querida? Tudo, fiquei muito gigante. Vou afastar aqui. Tá muito próximo, né? Vou me afastar um pouquinho. Viu? Hoje eu botei o filtro do Coringa, daí cada dia Ai, uma coisa. Eu não sei botar esse filtro aí, não. Eu não achei. Obrigada por ter aceitado o meu convite para fazer essa live comigo. Obrigadão. Ah, imagina, isso que é legal, né? A gente poder trocar experiências. Trocar figurinhas aqui, né? Deixa eu falar um pouquinho para vocês. O pessoal tá entrando ainda, né? Vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá lindo, tá entrando. Eu resolvi... Eu pensei nessa live, assim, porque eu percebo que isso é esse tema, né? Eu queria até pedir desculpa, porque no post eu coloquei assim, como falar de sexualidade com seu filho adolescente. Mas, na verdade, depois eu fiquei pensando nesse título e eu deveria ter colocado como conversar sobre sexualidade com seu filho adolescente, porque não é só falar, né? A gente conversar com os nossos filhos. E eu sinto que esse tema relacionado à sexualidade é um tema muito polêmico, né? Assim, e eu sinto que os pais, eu como mãe também sinto dificuldade, e muitos pais no consultório trazem essa dificuldade de conversar sobre isso. Por isso que eu pensei em trazer esse tema, e eu convidei a Giane, que é uma expert em sexualidade, para me ajudar aqui, para me dar uma força para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Giane, te apresenta um pouquinho para o pessoal. Apresento, sim. Bom, meu nome é Giane, eu sou pediatra também, atendo adolescente há pelo menos uns 15 anos. Fiz muito tempo de estudo na área da sexualidade, mestrado, essas coisas, mas nada é como a gente está ali na prática, né? E agora eu sou mãe de 2 filhas, adolescentes, elas são gêmeas, né? Sou casada, sou mulher, e estou aqui no digital porque eu entendi que a gente não consegue divulgar, né, a sexualidade, fazer as pessoas entenderem sobre esse assunto só no consultório, né? E as pessoas estão na rede social. Então a gente precisa estar aqui para
ajudar a outra. E a intenção é fazer que mais pessoas possam conversar sobre sexualidade, né? Mais pessoas, porque a gente... Última vez que eu fui na jornada lá, eu comentei que a gente devia vir para o digital, não sei se você lembra, te convidei. Né? Na jornada, na jornada e falei, a gente precisa querer falar de sexualidade. É né? verdade, é verdade. Uhum, com certeza. E aí, né, Giane, assim, o quanto que esse assunto ainda é um assunto muito difícil de se falar, né? E eu não sei se vocês seguem, né? A Giane tem um Insta voltado para informações e fala sobre temas relacionados à sexualidade, né? Tanto para pais quanto para os próprios adolescentes, né? Depois você vai falar um pouquinho aí dos seus projetos, eu achei muito bacana. Mas assim, eu não sei se o pessoal que está entrando me segue, né? Mas de qualquer jeito eu queria me apresentar rapidinho também. Sou pediatra, somos colegas, né, Gi? E eu fiz pediatria, depois fiz uma especialização em adolescência, depois acabei fazendo psicologia. Hoje eu trabalho com psicoterapia de adolescentes e a gente acaba trabalhando muito com a família, né? Então, é por isso que eu falo que é uma demanda bem importante e eu sinto que os pais têm essa dificuldade, né? Por que será que eles têm tanta dificuldade? Vamos perguntar para a gente também, né? A nossa geração, né, como a gente vinha falando já, é uma geração que a gente não conversava com os pais, era tudo escondido. Eu não sei como que era para você, mas para mim, minha família é muito religiosa, e tinha toda a coisa da religião, de ser pecado, né? Não sei, minha mãe falava, mas se você fizer aquilo, todo dia vai ficar com a mão amarela, não pode. Eu acreditava, eu ficava olhando para minhas mãos e não ficava amarela, vai que ela descobre. E a gente não falava. Então, verdade, como que a gente vai falar? Eu acho que isso dificulta, né? Assim, como nós fomos criados por pais, geralmente num estilo parental bem autoritário e onde não havia espaço para falar sobre isso, né? As coisas aconteciam, mas não se falava sobre, né? Então, eu acho que nós, da nossa geração, hoje, com filhos adolescentes, é desconhecido. A gente não sabe exatamente como abordar, quando abordar. E eu sinto assim, não sei se você tem essa experiência também, né? De que os pais, às vezes, têm esse mito, essa fantasia, de que se eles falarem sobre determinado assunto, eles vão dar ideia. Então, vão estimular. Vão estimular. Então, assim, ele não está pensando nisso. Se eu for perguntar, vai dar vontade de fazer. Gente, eles já estão com muita vontade há muito tempo. Né? Mas os pais, Kátia, eles não estão errados nesse pensamento, né? De certa forma, se você adianta o assunto e o adolescente ainda não está nem treinado, você pode até incentivar por curiosidade. Ele pode começar a ficar curioso. Mas o que acontece? Ele vai sanar a curiosidade dele sozinho, nos meios que ele achar, com os amigos, na internet, e vai aprender do jeito que for aprender, né? Com certeza. Então, assim, deixar de falar sobre com medo de estar dando ideia, não adianta, né? E eu acho que hoje em dia, mais do que na nossa adolescência, hoje eles têm muita informação. Nem sempre informação de qualidade, né? Porque na internet tem de tudo. Tem muita coisa legal, tem muitos vídeos educativos, mas também tem muita informação distorcida, né, Gi? Não tem controle nenhum, né? Todo mundo fala o que quer, né? Enfim, mas eu acho que é muito importante a gente também falar que essa coisa, né, do adolescente da gente não conseguir falar com o adolescente, eles também não querem que a gente fale muito, né? É uma coisa que eles também se sentem constrangidos de falar com o pai e com a mãe. Os meninos ainda, dependendo do pai, o pai se acha, né? Acha que tem toda aquela pose de querer ensinar o filho, às vezes eles falam, as mães levam na ginecologista, que acaba orientando, mas aquele papo de escutar mesmo,
de entender o que está passando na cabecinha do seu filho. Verdade. Isso não acontece. Acontece de você falar, vai ter que usar anticoncepcional, vai usar preservativo, não fica com qualquer um, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, a primeira coisa que vem na cabeça dos pais é IST, né? Então, como prevenir as infecções sexualmente transmissíveis e como evitar Não, a engravidar. gravidez precoce. O negócio é esse, né? Gente, a sexualidade... Mas olha só, isso é o que está por trás do que nós, pais, nos dizemos que preocupamos com os filhos, queremos cuidar e proteger, mas o que vem na cabeça da gente é o ato sexual. Mas o que os pais geralmente querem abordar com os filhos é isso, a prevenção de doenças e prevenção de gravidez precoce, né? E a sexualidade vai muito além disso, né? Assim, a gente precisa, na verdade, a gente colocou aqui o tema de conversar com o adolescente, mas falar de sexualidade já tem que começar lá no comecinho, né, Jane? Olha só, o que a gente não faz é falar da coisa íntima, né? Porque a gente não sabe como falar, de que jeito que eu vou falar, né? Essa é a dificuldade das pessoas. Porque eu não sei por onde que eu começo, que estratégia que eu posso usar para começar a falar do assunto. Será que está na hora? Será que não está na hora? Mas quem conhece mais seu filho do que quem convive com ele, não é? E hoje a gente acaba competindo, nós como pais, né? A gente acaba competindo com os valores das redes sociais, né? Então, assim, a gente precisa poder falar sobre isso, sobre sexualidade, sobre consentimento, sobre o apego, né? Hoje eu vejo uma geração que quer ficar, quer pegar, mas não quer se envolver emocionalmente, né? Então, assim, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de tudo isso, né? Das relações afetivas, a gente está falando de consentimentos, de se colocar em risco, o que pode piorar e colocar esse adolescente num comportamento de risco, como o álcool, por exemplo, né? O adolescente já é impulsivo. Se quando ele bebe, ele acaba fazendo coisas que ele não vai ter critério de dizer. E aí entra a história do consentimento que você falou. Porque, assim, já está muito divulgado na literatura que a associação do álcool com o ato sexual, a chance de a menina se expor a um ato que ela não estava querendo ainda, que não era o momento dela, não, né? É muito maior, muito maior. E o que acontece? Acaba acontecendo, porque a gente não tem esse porto seguro dentro de casa, acaba acontecendo, a garota nem se dá conta de que ela não consentiu, ela põe a desculpa no álcool, né? Olha que coisa. Imagina quando ela se der conta de que, peraí, não foi bem assim, o sentimento que isso vai dar, que trauma que isso vai trazer para ela. Então, não seria muito mais legal se a gente pudesse prevenir isso falando das coisas íntimas antes, né? Mas eu não quero dizer assim que é uma tarefa de pai e mãe, não, sabe? Eu acho que a gente está aqui justamente para ajudar, né, os pais. É isso que a gente faz no nosso dia a dia, né? E é verdade, eu acho que a gente também tem que se colocar como um instrumento de mediação ali nas famílias, né? Os profissionais de saúde, os pediatras, os psicólogos, os ginecologistas, eles podem ajudar a fazer esse meio de campo, né? Porque às vezes, quando eu como mãe tenho dificuldade de falar com a minha filha sobre sexualidade, mas quando for no ginecologista, tem essa deixa, né? Então, vamos introduzir esse tema agora, né? Vamos falar sobre isso. Então, assim, usem a gente como uma forma de aproximar, né? De uma forma de juntar um pouquinho mais pais e filhos para conversar sobre isso. Eu acho que o profissional de saúde também tem esse papel, né, Jane? E assim, o que eu percebo é que os pais, eles não se dão conta de que existe pessoas que podem fazer esse papel, né? Ser coadjuvante, vamos dizer assim, na tarefa de educar
em relação à sexualidade, né? A educação sexual, porque a educação é algo que você influencia. E a gente pode influenciar o adolescente sim, porque esse cérebrozinho dele está totalmente em transformação, não é um cérebro que está pronto, adulto, né? E é O uma problema outra é quando... voz, né? É uma outra voz. Então, assim, uma Totalmente. coisa é os amigos falarem, uma coisa é quando os pais falam e quando o profissional de saúde fala, né? Ele precisa de todos esses lados, né? Na Sabe verdade. como que as mães vão lembrar disso que você acabou de falar? Lembra quando eles, né, nós somos pediatra, a criança vai e a mãe diz, ainda tá comendo. Aí a pediatra vem e fala assim, você tem que comer Aí começa a fruta, tem comer. que comer isso. Aí ele começa a comer. Por quê? Porque foi o pediatra que falou. Isso, verdade, verdade. Então, assim, e é muito legal o adolescente ter essas perspectivas diferentes, né? O que eu converso com os meus amigos, o que eu converso com meu pai e com a minha mãe, e o que eu posso conversar com a minha ginecologista, né? Com o meu pediatra, com o meu ebiatra, né? Então, é legal que o adolescente tenha essas fontes diferentes de diálogo, né? Ah, com certeza, assim, o problema é que uma das coisas que eu chamo a atenção, né, Kátia, é que o profissional da saúde, ele mesmo tem dificuldade, porque a gente não tem isso na nossa formação, na graduação, Verdade. né? Eu fui ver isso só quando eu estava lá fazendo adolescência, que daí eu costumo brincar com os alunos, né? A parte motora do adolescente é perfeita, é o máximo do nosso corpo, né? Tá tudo no auge. Aham. Raramente você vai adoecer. O psíquico, o neurológico, né? Normalmente vai bem na escola, é o aprendizado, ninguém dá bola. E o psicológico sempre vai estar afetado. Sim, verdade, verdade. E uma outra questão. Ih, eu acho que travou agora. Deixa eu ver. Voltou, Gi? Será que a Gi caiu? Vocês estão escutando, gente? Mandem aí alguma. Oi, Giane. Será que caiu a internet dela? Acho que caiu. Vamos ver se ela volta. Vamos esperar um pouquinho que a Giane já deve estar voltando. Ela travou e eu acho que ela caiu. Vamos ver se ela pede para voltar. Isso. Já está pedindo aqui. Já vou aceitar ela de volta. Pronto. Já aceitei. Vamos lá. Vamos continuar. Caiu, Giane? Caiu. Caiu e agora... Ah, calma aí. Deixa eu voltar para mim. Aí, Eu achei que tinha... Fui eu que caí? Foi. Ah, Mas porque eu ficou rodando você aqui. ficou rodando. Mas, Giane, o que eu ia te perguntar, assim, na tua experiência clínica, né? Eu vejo muitos pais que me perguntam assim, Catarina, mas o meu adolescente não fala muito sobre sexo. Será que eu devo puxar a conversa, né? Será que eu devo tomar a iniciativa de conversar? Quando começar a falar sobre isso, né? O que você costuma orientar os pais? Eu quero dizer assim, que o primeiro passo, essa pergunta de quando responder, eu não tenho ela pronta, né? Não tem manualzinho para isso. Mas olha a dica, né? O passo que a gente tem que dar é um olhar atento. É você observar o seu filho. Observar o comportamento dele, as amizades, se já tem muitos amigos que estão namorando ou não, né? Se já saem, se vão para balada, os sentimentos, como é que ele se relaciona afetivamente, começa sempre a gente se identifica primeiro, né, com uma grande amiga, as amigas são mais próximas, é aí que começa a intimidade, os meninos a mesma coisa, né? Começam a sair junto, vão para as festas, aí começa a ter o interesse pelo outro. Então, os pais observam esse comportamento. E aí você vai entender o que você pode falar para aquele momento. E aí, o mais importante dessa pergunta é a gente se perguntar, né? Por que nem os filhos querem falar, porque se sentem constrangidos,
E tudo bem, porque é um assunto constrangedor para falar aí com pai e mãe. Uhum. A gente também não vai falar da nossa intimidade, da nossa privacidade Sim. com os filhos, né? Os Uhum. pais têm um pouco de... Eu atendo algumas mães que elas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Semana passada eu entendi uma mãe super invasiva, que ela lia até o WhatsApp da filha. Eu falei, olha só, você pode controlar o tempo que ela fica na internet. Existe até aplicativo para. Até o celular já tem isso hoje. Mas ler o WhatsApp dela é como se você estivesse lendo um diário dela. É a privacidade dela. Não pode. Você precisa respeitar. É a sua filha, mas é uma pessoa. E a gente tem essa coisa de. É minha filha, eu faço o que eu quiser, eu mando e desmando. Né? Se sente meio dono da situação, né? E por que. E aí, como eu estava falando, eles ficam constrangidos, os pais também não sabem o que vão falar direito, e na verdade não usam de nenhuma estratégia para poder trazer o assunto e ouvir o que o filho pensa sobre aquilo, mas porque passa. Por que é desse jeito, né? Por que as coisas são assim? Por que a gente não quer falar? Por que a gente sente vergonha, se sente desconfortado, tem muito preconceito, tem tabu, Mas aí né? tem que olhar para as nossas coisas, né? Às vezes a gente tem que olhar para o nosso processo, né? Enquanto a origem de tudo. A origem de tudo, porque a gente foi lá desde o comecinho escutando, não sei como que era para você, mas assim, menina não pode, menino pode, fecha a perna, senta direito, menino não chora. Ainda tem esse ranço, ainda tem essa coisa cultural, assim, das meninas e dos meninos, né? Mas, Diane, assim, ó, uma estratégia que você estava falando ali das estratégias que os pais podem usar, e uma das estratégias que eu sempre sugiro nas minhas sessões, né, de família, de orientação parental e tudo mais, é assim, às vezes você falar sobre a sexualidade do seu filho, você tá transando? Você já tem relação? Você já tem, né? Já teve orgasmo? Não teve? É muito mais difícil, né? Mas, por exemplo, é muito mais tranquilo, mais leve, se a gente senta para assistir uma série com eles e aí a gente fala daquele personagem. A gente pode falar, o que você acha que ela poderia ter feito? Você acha que ela consentiu esse ato, né? Será que ela quis, aquela personagem quis fazer tal coisa? Aí, quando a gente fala de um terceiro, né, de um personagem fictício, fica mais fácil de falar do que falar de si mesmo, né? Em primeira pessoa, né? Eu uso muito esses recursos midiáticos, né? Então, assim, vamos ver série com eles e vamos perguntar o que eles acham, né? Vamos ver filme, vamos... Até mesmo, assim, as redes sociais, né? Os vídeos do Instagram, do TikTok, que agora tá uma febre, né? Entre os adolescentes. Então, assim, esses recursos midiáticos podem ser mediadores para conversas, para abrir o diálogo, né? Lógico que depois você acaba puxando, e você, né? Mas para introduzir o tema, eu acho que é super válido, né? Falar sobre... O problema é, será que os pais param, né, Kate, para ver filme, séries que os jovens gostam? Eu não sei como é para você, né? Isso é um ato de amor. Eu penso assim, é o tempo de qualidade, né? Eu acho importante. Eu vi os pais fazerem isso, né? Então, assim, a gente mas não como é difícil. Como é difícil. Com certeza, mas assim, a gente não pode esperar que os adolescentes venham ao nosso mundo adulto. A gente, enquanto pais e responsáveis da relação, nós somos os adultos da relação. Nós temos que fazer esse movimento com relação a eles e entrar no mundo deles, assistir as séries que eles gostam, mesmo que a gente não se interesse, né? Porque senão você não vai saber o que ele vai falar sobre aquilo. Ai, doutora, eu já tenho uma vida corrida, já saio para trabalho, faço isso, faço aquilo, ainda vou ter que ver Harry Potter. Vai ter que ver, vai ter que assistir, vai ter que ver, sim. Mas isso tá do lado do filho. A gente não ficava junto brincando de massinha, pintando, levando no parquinho. Eu não sei para você, mas eu adorava fazer isso. Mas muitos pais que durante a infância foram muito próximos, na adolescência
eles acham que agora o adolescente já pode viver sozinho, né? Tem mais autonomia. Já deu, né? Já não já precisa mais de mim. Gente, mas na adolescência é muito importante você estar próximo, você fazer essa conexão, você ter esse vínculo com eles, né? Então, assim, temos que continuar sim, né? Tem que ter lógico que a gente tem um processo de individuação ali, que o adolescente começa a querer a procurar quem ele é mesmo, aí ele vai ter uma maior identificação com os pares, então ele vai buscar mais os amigos, vai se afastar um pouquinho dos pais, normal e saudável isso, né? Mas isso não quer dizer que a família não precise ter tempo junto, a gente precisa estar tempo, né? Fazer refeição junto, a gente precisa aceitar assistir um filme, assistir uma série juntos, conversar sobre, né? Não adianta só E é tão gostoso, né? Mas o problema é achar esse espaço, né? Dar prioridade para esse espaço. Isso que é importante, porque os pais, o que eu vejo, né? A gente tem uma postura muito de ficar reclamando do filho adolescente, de como que ele age, ele não me ouve, parece que ele não faz nada na hora que eu quero. E a gente entra nesse discurso como se o filho fosse o carrasco, né? Ele não me ouve, ele não me ouve. Qual que é a nossa parte, né? O que a gente está fazendo para isso, né? Então, quem é o adulto da história, né? Eu gosto muito de falar isso. Quem é o adulto da história? Porque não vou dizer que eu já não virei adolescente de novo, né? Nós somos espelho, né? Nós somos um espelho. Filhos são nosso espelho. O que é o espelho? Eles refletem a gente. Então, se eu não olhar para mim, se eu não souber olhar para o meu lado difícil, né? Olhar para a minha falta de paciência, para quando que eu grito, que talvez os valores que eu tenho não vão ser os valores que o meu filho vai escolher, ele está nessa busca de identidade, pode ser que nesse momento ele vai dizer que é contra tudo que eu falo, mas depois que ele estiver lá mais adulto, ele vai repensar, bem, não é bem assim que meu pai e minha mãe falou, talvez seja interessante. Então é um caminhar que a gente pode influenciar de uma maneira a ficar próximo, ou a gente pode ir se distanciando, né? Isso. Vai depender da tua postura. Total, como pai e mãe, né? E isso faz parte do processo, né? Do adolescer, né? Muitas vezes tem aquela fase de oposição, então, se a minha mãe gosta de amarelo, eu gosto de azul. Eu não vou gostar do amarelo porque ela gosta do, né? E não posso. Qual tá mais bonito, esse ou esse? Isso. Esse. Então vou botar esse. Isso, Aí tem essa fase da oposição, onde o adolescente se opõe a todos os pontos de vista, aos valores dos pais, mas depois a gente acha um caminho do meio aí, né? E com relação à sexualidade, me parece que também é o mesmo processo, né, Jane? Assim, muitas vezes... O triste, né, Kátia, é que assim, a gente vê, né, que assim, quando as mães acabaram sendo mães cedo, mesmo sem querer, acaba, mesmo que elas não queiram que essa história se repita com a filha, acaba repetindo, né? Então... é isso que eu falei da gente ser espelho. Se a gente... Você é um modelo, você é a referência. Se você quer que a sua filha seja diferente da sua história, né, que ela tenha uma história diferente, você precisa falar para ela da sua história, né? A virada de chave que eu penso é a gente entender como funciona a cabeça do adolescente. Quando você diz para a menina, né, para sua filha, não vai fazer isso, não usa o preservativo, não vai ficar com qualquer um, tá errado transar, né? Quando você verbaliza dessa forma, o que passa pela cabeça da filha? Eu não vou conversar com a minha mãe sobre isso. Imagina o que ela vai pensar, o que ela vai pensar, o que ela vai fazer. Vou levar bronca, vou não poder mais sair. E os pais não se dão conta disso, né? Claro, porque tem uma relação assimétrica aí, onde os pais detêm o poder, a autoridade, né? E aí, se a gente tem uma postura muito rígida, eles vão se afastar e a gente vai perder a oportunidade de ter esse canal de comunicação com eles, né?
Muito legal isso. E isso é uma das coisas tristes que acontece, né? Porque isso é uma das coisas, porque como é um processo, como você falou, né? Um processo significa o quê? É uma etapa atrás da outra, né? Eu passo uma etapa, depois eu vou para outra, depois eu vou para outra, até eu amadurecer total. E a sexualidade é a mesma coisa, né? Quando a gente está falando do desenvolvimento da identidade e relacionada à parte da sexualidade, ela também é um caminho. E eu posso direcionar esse caminho para os jovens, né? Vai depender muito de como eu sou, como eu faço isso. E aí, o que acontece? Se eu sou muito rígido, como você falou, ou se eu falo os meus, né? Se eu tenho muito preconceito, se eu acho isso errado, o que os filhos fazem? Eles vão, a primeira oportunidade que tiver, eles vão para fora. Para poder viver essa liberdade. E né? O quanto, né, Giane, assim, o quanto que o que nós vivemos na nossa adolescência acaba interferindo muito na forma como a gente vai lidar com o nosso filho adolescente, né? Outro dia eu até fiz um post sobre isso, assim. Então, assim, eu vejo pais e mães que viveram algumas experiências na adolescência que tem medo que os filhos também vivam, né? E aí, ou eles reprimem demais, ou eles, né, não falam sobre aquilo. Na verdade, ao contrário, a gente precisa resolver as nossas questões, né? Olhar para a nossa adolescência para poder passar de uma forma mais leve para os nossos filhos, né? Os nossos medos, né? Eu entendo bem os pais nesse sentido, porque eu não sei se você já passou, mas eu passei, assim, me dar conta que o meu medo de que algo ruim fosse acontecer para minhas filhas me fez limitar a possibilidade delas viver, ir na casa da amiga, dormir lá, né? Sim. Então, enquanto eu não olhei para minha dificuldade, para o meu medo, eu não conseguia deixar elas irem. Daí só que a gente não consegue. Você não consegue liberar, e assim, né? entender que o que tiver que acontecer, vai acontecer, e o seu papel é apoiar, acolher, né? Facilitar o caminho. Mas se for acontecer, não está no controle, né? Isso não está no nosso controle, não está nas nossas mãos, né? A gente não vai ter controle sobre o que vai acontecer, mas eu acredito que os pais podem ter um papel importante em ajudar com que os adolescentes desenvolvam recursos para aprender a se posicionar, ter a história do consentimento, do que eles querem, do que eles não querem, do que eles desejam, do que eles necessitam, essa interpretação das emoções, né? Eu sempre falo que os pais são preparadores emocionais dos filhos, né? E eu acho que com relação à sexualidade também, né? Então, você não deixar os teus medos travarem a tua relação com o teu filho e impedirem teu filho de ter vivências que talvez tenham sido ruins para você, mas que pode ser diferente para ele, né? Então, a gente volta sempre a mesma coisa, né? Os pais... Passa pela educação, né? E pelo autoconhecimento dos pais, né? Então, por isso que eu sempre estimulo muito, assim, para os pais irem para terapia, também se cuidarem, também se olharem, né? Fazerem um processo terapêutico, curarem as suas feridas lá de trás, né? Porque aí a gente vai conseguir trazer uma visão mais leve para os nossos filhos, né? O nosso comportamento, assim, eu entendo que mais do que falar são as atitudes, né? Como que a gente se comporta? Porque o adolescente não é bobo, ele saca tudo que está acontecendo, né? Ele pergunta. Eu aprendo muito com as minhas filhas, eu aprendo muito. Já ouvi um dia me dar boa noite e vira para mim e fala assim: "Ô, mãe, hoje você foi uma adolescente, né?" Eles estão de olho na gente o tempo inteiro, o tempo todo, observando tudo que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente, né? O tempo inteiro. Então, legal a gente poder se aproximar de uma forma amorosa, né? Mais afetuosa, sem ser essa coisa comum que todo mundo faz, que é olhar para a sexualidade pelo lado
negativa, eu diria, né? Que é de acontecer algo que você não quer na hora que você não quer, como a gravidez, de ter, né, contrair alguma doença e precisar passar por um tratamento. Quem é que quer passar por isso? Ninguém quer Claro. isso, né? Nem o jovem quer isso. Só que o cérebrozinho dele precisa desse adulto ali influenciando, orientando, né? Falando. Só que como que eu vou falar isso? De que forma eu vou falar isso? Isso essa maneira que a gente faz vamos dizer assim, é o fundamental, né? É o segredo da coisa, vamos dizer. É o segredo. Dicas aí, Jane, dá umas dicas para os pais que estão nos assistindo de como é que os pais podem abordar esse assunto, como é que dá umas... A primeira dica que eu daria é use o músculo cerebral e faça um esforço mental para falar de forma clara com o seu filho o que você pensa. E as coisas que você acha, quando que pode, quando que não pode, mas fala o que você pensa. Mas não quer dizer que ele vai agir conforme você pensa. Mas ele precisa saber o que passa pela sua cabeça, é a primeira coisa. Uma segunda dica, que é o que está muito, né? O dia que eu li esse artigo científico, eu achei muito legal, porque vai em encontro com aquilo que você disse dos pais acharem que se forem falar de sexualidade, ter esse espaço de diálogo, você vai estar incentivando, vai estar acelerando. Mas existe uma forma de falar. E se a forma de falar, de abordar o tema dos relacionamentos afetivos, for você transmitindo os seus valores, dando o que você acha de valor. Hoje as meninas estão indo lá no banheiro dar um bebê, não sei o quê, só porque ele nunca beijou. Mas tudo bem, legal, mas eu que sou a mãe que estou escutando isso, se para mim isso não é tão legal assim, eu vou dizer, tudo bem, eu entendo que está acontecendo dessa forma, mas eu acho que eu gostaria que você tivesse dado um beijinho em alguém que você está sentindo alguma coisa, alguém que você acha que goste de você. Eu acho que ia ser muito mais legal. E eu não vou dizer, você só deve fazer isso. Não, vou falar o que eu penso. Sim. Se ela vai fazer o que eu penso, é outra história. Claro, mas essa é uma dica importante para os pais, né? O que você acha? Você fala isso para sua filha? Bem legal. Que idade que ela tá, Kátia? Que idade que ela tá? Com 12, vai fazer 13 anos. Ainda tá no comecinho ainda. Tá no começo. As tuas estão com quantos de? 15. Tá bem ali no negócio. Não vou a pandemia atrasou um pouquinho, né? Pois é. Eu gostei. Mas eu sinto assim que foi muito cruel com os adolescentes, muito, né? Porque muito, na fase que eles deveriam estar indo para os amigos e se separando dos pais, a pandemia fez com que eles ficassem grudados nos pais e se afastassem dos amigos. Então hoje a gente está vendo aí um monte de transtorno mental aparecendo e aumentando muito, né, nessa faixa etária. Na virtude de provar como é importante para eles essa fase viver com os mesmos da mesma idade, né? Foi gostoso, a gente aproveitou, eu aproveitei bastante. Até aprendi a conhecer um pouco mais, né? Conhecer mais. Mas saiu do processo do adolescer deles, natural, né? E agora, eles voltando, né, no pós-pandemia, eu acredito que tem essa coisa de precisar aprender a socializar, a estar com os amigos no presencial, né? E na sexualidade também, né? Então, assim... Como é que vai rolar se não sair com os amigos, né, cara? Exatamente. Como é que vai pro cinema? Tem que ir pro cinema. Tem coisas que só no presencial acontecem, né? Tem jeito, né? Ótimo. Coitadinhos, né? Eles sofreram. Eu não sei para você, mas para mim é muito claro, assim, a população que mais sofreu com a pandemia, tudo bem, cada um com as suas particularidades, né? Idoso, criança e tal. Mas o adolescente, que é o momento da gente sair pro grupo e viver isso, né? Porque tudo é na pele, é o momento de sentir na pele, né? No cheiro, de... Como é que você vai fazer isso trancado dentro de casa? Aí ficou tudo postergado, né? Só depois, agora só depois, né? E agora
aí a gente também tem que lidar com uma outra fase que eles estão querendo tirar todo o atraso, né? Então, assim, tem adolescentes que estão querendo ir para balada, ir para festa, pegar todo mundo, né? Ter várias experiências, porque ficaram esses 2 anos Se sentia... sem experiência. Perdi meu tempo. Aí a gente também tem que mediar isso. Não, vamos devagar, né? Não, vamos né? Respeitar o tempo. Muito legal, Giane. Mais alguma dica isso com relação aos pais? Sim, eu tenho uma terceira dica, seria você, quando ter um espaço que você possa ser verdadeiro com seu filho e contar coisas da sua história de vida, né? Contar experiências que você teve, né? Porque depende, se você diz que é amigo do seu filho, né? Quer ser amiga da filha, por que você não pode contar o que você viveu na sua juventude? Uhum. Né? Eu acho muito legal, pelo menos, né, quando os filhos perguntam, como é que você conheceu o pai? Como é que foi que vocês namoraram? Como é que aconteceu? Né? Eles são curiosos, eles querem saber isso. Isso é importante, inclusive, para a identidade deles, né? Saber como que a origem deles, da onde que eles vieram. Como é que foi essa relação lá no começo? Olha a importância disso. E duvido que os pais falem disso com os filhos, né? São muito pouco. Muito pouco, claro. Eu acho que como é que era você na época que conheceu o pai? O que você fazia? O que você estava fazendo? Como é que foi o encontro? Como é que foi o primeiro encontro? Como é que foi o beijo? Como é que foi o seu primeiro beijo? Você já beijou com alguém que tinha acabado de fumar? Alguém com aparelho? Como é que foi isso para você? Né? E contar das coisas concretas, né? Da intimidade. Porque daí humaniza a relação, né? Assim, meu pai e minha mãe são gente, né? Igual! Também tiveram essas experiências. Mas eu sinto assim, isso é uma questão até mais polêmica, mas eu percebo assim, principalmente pais que tiveram uma adolescência mais rebelde, tiveram várias namoradas, várias meninas, nananã, e aí agora tem uma filha menina e tem muito medo, porque os meninos não prestam, porque os homens são todos cafajestes, porque ninguém vai respeitar a filha deles. Então, olha que horror, né? A mensagem que ele está dando para a própria filha. Que eu fui um pai sacana. Eu fui um homem sacana. Né? Então, e agora eu tô te proibindo de viver o que você devia viver. Mas são os medos, né? São os medos. Então, assim, se eu fazia, então os outros meninos também vão fazer com a minha filha, né? Então, e tá passando uma mensagem ruim dos homens para ela. Total. E o quanto que isso pode atrapalhar na vida sexual dessa menina mais tarde, lá na frente. Muito provavelmente ela vai encontrar o cara que foi que nem ele. Exatamente. É uma questão bem profunda, né? A gente não vai poder entrar. Mas normalmente a gente repete os padrões, né? Se os pais não melhoram, se os pais não quiserem melhorar, aí o tipo de vínculo que você quer ter com seu filho, né? Eu vou fazer uma analogia assim com um vínculo, sabe, vínculo empregatício, né? Que você tem carteira assinada, como é que você se comporta num vínculo, um tipo de vínculo. Você quer ter um vínculo com seu filho onde ele é subordinado a você, onde você diz o que ele tem que fazer, o que pode, o que está certo, o que está errado? Ou você quer que ele seja um aprendiz, onde você orienta, facilita, influencia o caminho? Mas então, é uma quebra de paradigma, né? Porque nós fomos educados para obedecer. E a gente não quer mais os filhos obedientes. Nós queremos filhos colaborativos. Nós queremos filhos que tenham um senso crítico, que argumentem, que pensem, que tragam ideias novas, né? Isso é muito legal quando a gente consegue fazer esse processo de quebra de padrão, né? É muito bacana. E escutá-los, né? Escutá-los, porque eles têm tantas ideias geniais, né? Aqui, quando a gente vai negociar alguma coisa que é um debate. Não, mas por que a gente não faz assado? Não, faz assim, não sei o quê. Até chegar numa conclusão, né? Imagina você poder fazer isso
a maneira que você faria no seu ambiente de trabalho. Por que você não faz isso com seus filhos? Por que você não ouve o que eles têm para dizer, né? E quando a gente está falando de sexualidade, né, eu acho que é importante também não ficar no inquérito policial, né? E você já fez? E já aconteceu? E como é que foi? E com quem que foi? E aonde foi? E gente, falar sobre sexualidade não é só isso, né? Não é um inquérito. O problema é que eles falam, foi bom, foi legal. Aí as mães ficam, eu queria saber mais. Mas a hora que, se você tiver um bom canal de comunicação, se você souber se comunicar, né? Se você souber respeitar o momento, tiver uma relação assim próxima daquilo que a gente está falando, né? Não autoritário, não de subordinado, mas sim de aprendiz e de ajudar ele a se tornar autônomo, caminhar com as próprias pernas, você confiar no discernimento do seu filho, ele vai, a hora que você falar, quer contar agora para mim? Se estiver naquele momento, lá no quarto, só vocês duas, é capaz ela contar. Não precisa ser uma reunião formal. Agora vamos falar sobre a iniciação sexual. Gente, não precisa ser uma reunião de família formal. Às vezes é ali na rotina, no trânsito. É porque eles vão dar risada dos pais, né? Tem que aproveitar enquanto um está escovando o dente, o outro está tomando banho, vamos falando, vamos conversando. Às vezes é mais fluido do que sentar e agora vamos conversar sobre a vida sexual. Não precisa ser desse jeito, né? Então, a gente tem que também desmistificar isso, né? Que precisa ser uma conversa formal. Não precisa. Não precisa. Não. Giane, nós muito pelo contrário, né? O nosso tempo já tá ali, ó. 40 Ai, sério? Já. Uhum. Meu Deus! Tagarelas. É tanta coisa para falar, né, desse assunto. Eu lembro quando eu estava, só contar rapidinho que eu estava fazendo mestrado, eu lembro a pilha de livros que ficava assim, eu olhava assim, meu Deus, quanta coisa que eu li, né? Se eu li tudo isso mesmo. É muita coisa para falar. Mas o importante é a gente poder alertar, né? Alertar que esse é um assunto que você precisa quebrar o tabu, precisa procurar ajuda para alguém intermediar essa conversa, até para apontar para os pais, né, que comportamento, que espelho que você está sendo para os seus filhos. Então, acho que essas são coisas importantes, essas são as mensagens de hoje. As mensagens que a gente quis deixar por aqui, né? A gente, né, Giane, a gente está com alguns projetos aí, a gente está pensando em fazer algumas coisas juntas. Eu acho que depois a gente vai falando lá no Instagram, né? Você quer falar um pouquinho? Não, eu acho que seria interessante a gente fazer uma série, por exemplo. Vamos fazer um Netflix aqui. Vamos fazer uma série sobre aprofundar os assuntos ou as perguntas, né, que os pais têm. E assim, para finalizar, minha última fala, minha mensagem que eu gostaria de deixar é assim, né, que a gente precisa querer melhorar sempre. Um dia de cada vez, mas cada dia um pouquinho melhor, né? E entender que errar faz parte do aprendizado. A gente vai pisar na bola, a gente vai falar besteira, os filhos também vão fazer isso, mas é só dessa forma que a gente tem chance de consertar. Então, não tem jeito de ser mãe perfeita, pai perfeito, não existe, né? Não tem jeito. Não vem com manual, um filho é diferente do outro, a gente tem que, né, tentar melhorar, aprender, estudar. Ah, Giane, deixa eu te falar, eu tô lançando agora, na segunda-feira, um desafio Pais Conscientes, que é bem essa história, bem essa vibe de não querer a perfeição. Nós não precisamos ser pais perfeitos, nós precisamos ser conscientes, né? Então, vão ser 15 dias, né? Que aí eu vou mandar um desafio por dia, de tarefas para os pais, assim, que legal! Sugestões para os pais fazerem com os filhos para melhorar a relação, para aumentar a conexão entre eles. Então vai ser bem legal. As inscrições já estão abertas, lá no meu Insta já tem um formulário, daí quem tiver interesse preenche o formulário rapidinho e se inscreve, que daí a gente já joga no grupo e segunda-feira já começa. Vai ser bem legal. Quero só ver esses pais, depois você me conta. Tá bom, vai ser muito legal. Tá bom, Tia, muito obrigada pela tua presença aqui. A gente vai deixar a live salva nos nossos Insta, né, Gi?
E depois Com certeza. a Giane tem um canal no YouTube e eu vou tentar salvar lá, baixar, fazer o download da live para você jogar no teu YouTube também, Giane. Acompanhem Tá ela, ótimo. ela é ótima, tá bom? Obrigada, foi ótimo. Ótimo, uma delícia. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Obrigada pela presença de todo mundo.